Na aula passada, a professora Márcia definiu os campos de ação profissional do psicopedagogo. Então, nós vimos aqui, através de exemplos reais e concretos, a ação deles em contextos escolares, em contextos não escolares e no campo clínico. Boa aula! Olá, meus alunos. O tema da nossa aula de hoje é Psicologia e Pedagogia, uma relação dialógica. Eu já quero deixar claro para vocês que quando a gente fala em uma relação dialógica, não quer dizer que seja uma relação tranquilíssima, sem nenhum conflito, sem nenhum dissenso. Não é não, tá? Existem alguns pontos aí meio complicados. Nós vamos entrar no estabelecimento de uma relação existente entre psicologia e pedagogia. Como é que a psicologia entra na escola? Como é que a pedagogia recebe? Tudo isso tem uma história e essa história nós vamos trabalhar na aula de hoje. Vamos ver então? Psicologia da educação, psicologia educacional, psicologia escolar, psicologia na educação, psicologia e educação, psicologia aplicada à educação. Só por aqui já dá para perceber quantos nomes diferentes recebe essa relação. É uma grande safra de nomenclaturas que, na realidade, só dá conta em parte dessa relação. Ainda sobre isso, eu gostaria que nós escutássemos um texto de uma autora famosíssima, que é Ecléa Bosi, e ela tenta esclarecer um pouquinho esse casamento psicologia e pedagogia. A psicologia entre fogos cruzados. Nascida e crescida sob a égide oficial de uma ideologia determinista e antidialética, a psicologia escolar marcou passo anos a fio, repetindo, talvez sem o saber, os chavões da ideologia burguesa ocidental durante toda a primeira metade do século XX. A sovada noção de QI, quociente de inteligência, triunfou na academia e daí passou a lugar comum nas revistas do grande público e em todas as instâncias de comunicação em que a cultura é diluída e manipulada para uso dos incautos. Racistas e elitistas de vários naipes ou simples aplicadores mecânicos do famigerado teste lançaram mão dessa e de outras tabelas. E lá se foram inferir a baixa cota de talentos que o destino cego teria reservado a negros e a índios, a mestiços e a imigrantes, a lavradores e subproletários do campo e da cidade. A psicologia da aprendizagem ganhava um pseudo-rigor cujo significado real era perderem a acuidade antropológica para avaliar diferenças sociais e culturais efetivas. Ecléa Bosi, 1984. A mim me agrada muito a abordagem da Ecléa Bosi. Talvez vocês tenham achado que ela é muito dura nessa crítica, mas é isso mesmo. Foi isso que aconteceu com a psicologia à medida que ela foi se aproximando da educação. Ela foi contaminada por uma série de problemas. Essa coisa muito psicometrista da medição do QI, né? Quem tem quociente intelectual médio inferior, médio superior, superior e médio, construindo aquela curva normal, aquela curva em formato de
ensino, onde quem não se enquadra naquele quartil, naquele percentil, pronto, está perdido para a escola, não é capaz. E ela coloca com muita propriedade também o quanto a escola não dá conta do filho do lavrador, do índio, do negro, daquele que fala uma variante linguística diferente. Esses foram desafios que, com toda sinceridade, a psicologia, quando veio caminhando de encontro à pedagogia, ainda não deu conta completamente. Nós vamos tratar disso mais um pouquinho quando falarmos da história dessa aproximação. Bem, nessa história que eu estou chamando na aula de aproximações e equívocos, e vocês vão perceber claramente, há momentos em que fica mais perto, há momentos em que a psicologia e a pedagogia se batem um pouco, existem duas vertentes, dois momentos e duas vertentes bem claras. Vamos ver quais são as duas? Primeira vertente, médico-hospitalar. Segunda vertente, educacional. Em uma outra aula, vocês vão ouvir falar da medicalização do fracasso escolar. Isso é característico da tal abordagem médico, com uma vertente médica muito claramente e muito fortemente estabelecida. Então, é uma visão voltada para a cura, para a doença, como se aqueles que são diferentes, aqueles que não aprendem, tivessem sempre alguma coisa a menos, alguma coisa faltando. E, em função disso, precisassem de quê? Remédio, tratamento, cura, suplência. A vertente educacional, ela é mais flexível, ela já se volta mais para o desenvolvimento, para a aprendizagem, tenta entrar um pouco mais na escola de uma forma mais inteira, de uma forma mais decisiva. Está claro, então? Duas vertentes, a médico-hospitalar e a educacional. Não quero dizer que não haja uma vertente de atendimento, por exemplo, a deficiências maiores em termos de aprendizagem ou a crianças que estão institucionalizadas ou que estão hospitalizadas, mas sem esse enfoque tão clínico ou tão curativo. Ok? Pois bem, vamos ver agora contribuição científica que a psicologia trouxe para a pedagogia. O conhecimento sobre problemas que interessam a educação pertence ao âmbito da psicologia educacional. Esse termo, psicologia educacional, é daquela safra, daquele leque de nomes que a gente viu, é o que mais me agrada. Tá? Eu acho mesmo que existe uma psicologia educacional e ela se preocupa com isso, as questões da aprendizagem, as questões do desenvolvimento que estão atrás disso, estudos, pesquisas. Essa é a contribuição científica. Vamos ver agora a contribuição profissional da psicologia à pedagogia. A psicologia escolar busca a introdução do psicólogo na escola e na solução de problemas concretos. Essa contribuição profissional, ela é extremamente importante. O psicólogo deixa de ser aquele que está lá fora, no seu consultório, na sua tenda de milagres, e passa a ser membro da equipe técnico-pedagógica da escola. Isso passa a ter uma importância muito grande. Eu não vou dizer a vocês que não aumentou um pouco os conflitos. O psicólogo e o pedagogo, quando o primeiro entrou na escola, começaram, às vezes, a confrontar-se em determinados pontos, em determinadas situações em que as atribuições eram assemelhadas. Mas eu afirmo para vocês que a inclusão do psicólogo na equipe da escola tem uma importância muito grande. Ainda nesse mote, eu queria dar uma olhada num cartaz que vai definir um pouquinho mais essas questões relativas à psicologia, à atuação do psicólogo e ao amplo universo da pedagogia. Existem 3 marcos históricos na aproximação entre psicologia e educação. Em 1914, a criação do Laboratório de Psicologia Pedagógica junto à Escola Normal Secundária de São Paulo. Que tipo de característica tinha esse tal laboratório? Métodos e princípios, criação de instrumentos de medição e enfoque psicofísico e psicométrico. Observem só, essa primeira relação deste laboratório, ela está bem marcada, e quando eu utilizo esses 2 termos complicados ali, psicofísica e psicométrica, muito a questão da medição,
testes, escalas, e o tal do quociente intelectual estava muito presente aí, através das escalas de Binet, de Simon e outros autores europeus, na sua maioria, e essas escalas eram importadas para medir os nossos alunos brasileirinhos aqui. Vamos voltar ao cartaz. 1938, criação da Clínica de Orientação Infantil junto à Seção de Higiene Mental do antigo Serviço de Saúde Escolar. E em 1954, um pouquinho depois, surgimento do setor de Psicologia Clínica da Seção Técnico-Educacional do Departamento de Educação, Assistência e Recreio da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Educação de São Paulo. Vejamos aqui a orientação. Uma orientação clínica, conjugar o diagnóstico com o atendimento psicoterapêutico aos alunos. Agora vocês já perceberam por que eu fiz questão de incluir esse cartaz. Lá na primeira iniciativa, ou no primeiro marco histórico, está bem marcada a questão da medição, a questão psicométrica. Vocês já repararam agora como no segundo a visão clínica já está presente? A visão de saúde, cura, tratamento, remédio, medicação. Essa é uma mudança de enfoque muito clara. E esses três marcos, na realidade, enfocam dois momentos da psicologia com a educação. Um momento da medida e um momento clínico. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a partir desse cartaz. Psicologia educacional e psicologia escolar. Eu queria destacar com vocês 4 aspectos na psicologia escolar. Vamos olhar comigo. Diagnóstico educacional, recuperação educacional, diagnóstico da personalidade e tratamento psicológico. Esse é um conjunto de 4 ações ou de 4 grandes trabalhos da psicologia escolar. E vocês reparem que o tratamento psicológico não é o único. A gente tem diagnóstico, a gente tem recuperação, acompanhamento, tem toda uma ênfase do pedagógico que não é apenas, o aluno tem problemas emocionais, problemas de família, o que a gente faz com ele? Manda para o psicólogo. Ficou claro, então? A abrangência do que a gente está chamando de psicologia educacional ou psicologia escolar é muito maior do que apenas a psicoterapia. Não que ela não seja importante, só que ela não é tão necessária quanto muitas vezes as famílias e os professores em geral acreditam. Existem umas fases de aproximação entre a psicologia e a educação. E essas fases eu queria trabalhar um pouquinho com vocês. Não vou cansá-los demais com história da psicologia e da educação, mas é que são os marcos importantes. Acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Vamos ver comigo, então. Primeira fase. 1906 a 1930, a psicologia desenvolveu-se em laboratórios anexos às escolas ou instituições. Reparem bem, a psicologia trabalhava em laboratórios. A tal ênfase psicométrica ou bastante objetiva da psicologia está marcada aqui nessa primeira vertente. Testes, escalas, medidas, provas, sempre muito numéricas nos seus resultados. Essa é a primeira fase. Segunda, 1930 até a década de 60, a psicologia busca a prática do diagnóstico e o tratamento da população escolar. Entre 30 e 60, foi um tal de buscar diagnosticar, eram listas e listas de sintomas, os pobres dos professores recebiam aquelas listas prontas para tentar diagnosticar. Esse tem dislexia, aquele tem disfunção cerebral mínima, aquele ali é hiperativo, aquele ali é outra coisa. Essa preocupação de dar nomes e de fazer diagnósticos, que eu vou ser muito sincera com vocês, às vezes eram absolutamente equivocados, dominou a segunda fase da psicologia e educação nesse casamento meio conflituoso. Terceira fase. A psicologia passa a ser praticada nas escolas, atendendo mais diretamente a população escolar. Bem, essa terceira fase já está muito mais próxima da realidade. A psicologia não está anexa à escola ou lá fora tentando diagnosticar o que está dentro. Ela passa a funcionar
dentro da escola, num contato, num convívio, numa aproximação direta com a população escolar. E a quarta fase? Década de 70, envolvimento da psicologia com as classes subalternas. A década de 70, que é um período de distensão política, e vocês sabem disso, traz para a psicologia uma outra preocupação. Não é trabalhar só com quem está dentro daquela região central da curva normal e que, consequentemente, ali se encaixa, mas trabalhar com aquele que fala diferente, com aquele que aprende diferente, com aquele que vem de uma cultura diferente que não pode ser desvalorizada pela escola. Então, acompanhamos aí 4 fases da relação entre a psicologia e a educação, em que a gente veio desde uma preocupação quantitativa de medir muito forte, até uma preocupação multicultural, muito mais democrática e muito mais voltada para a realidade da população brasileira. Está claro para vocês? Nós vamos falar de 3 vertentes da psicologia e da educação, desse tal casamento, que eu estou gostando bem da metáfora do casamento, para representar isso. Casamento não é um mar de rosas, mas existe afinidade que faz com que os parceiros não se dissociem. Primeira vertente, prioriza uma visão que vai da psicologia como referencial central à educação. Essa primeira vertente coloca a psicologia no centro. E isso foi muito ruim, inclusive. É muito ruim ver dessa maneira. Coloca o psicólogo como um profissional que sabe mais ou que tem um conhecimento de status elevado em relação ao do pedagogo. Mas é uma visão que não desapareceu, não. Ela ainda continua. Segunda vertente. Tem a educação como ponto de partida e de chegada, utilizando conceitos da psicologia e de outras áreas. Esta vertente aponta para uma coisa muito importante, que é a interdisciplinaridade. Consequentemente, é muito melhor, né? A educação, já que é psicologia educacional, a educação é ponto de partida e ponto de chegada. Para ela conflui a psicologia, mas não só, outras ciências que são aquelas que se chamam popularmente fundamentos da educação. A filosofia, a sociologia, a história, todas essas ciências, junto com a psicologia, apontam para a educação, estudando-a e buscando explicar e solucionar os seus problemas. Terceira vertente. Problematiza aspectos da educação sob uma ótica bastante complexa. Essa terceira vertente, ela é a mais atual e talvez menos definida. Ela não dilui a psicologia na educação, mas busca trabalhar áreas conexas, aquelas em que psicologia e educação têm pontos de contato, podem ter soluções conjuntas, então trabalha com um nível de complexidade maior. Eu, particularmente, acredito que a terceira vertente vai permitir viabilizar a segunda, porque todo mundo sabe que a interdisciplinaridade é muito complexa e não se estabelece de verdade. É muito difícil chegar a um trabalho interdisciplinar. Através dessa visão da complexidade, e aí eu destaco os textos do Edgar Morin, que vocês já devem ter ouvido falar, um filósofo atual importantíssimo, a gente talvez encontre saídas melhores para esse tal casamento ou para essa tal aproximação. Tá ok até agora, meus alunos? Tá tudo compreendido para vocês? A psicologia da educação, sua importância e abrangência. Para deixar mais clara ainda essa importância e abrangência da criação de uma área de conhecimento, que é a psicologia da educação, eu vou pedir emprestadas as palavras de uma autora conhecidíssima, que é a professora Vera Placo, em relação a essa questão. Vamos escutar um texto pequenininho da Vera Placo. Essa é uma das ciências que contribuem para o estudo e compreensão da educação e que sua particular contribuição está impregnada das questões e movimentos que caracterizam a realidade que se procura compreender. Vera Maria Placo. É isso que a Vera Placo coloca, é uma área de conhecimento, psicologia da educação.
ou psicologia educacional, uma área de conhecimento em que nenhuma das duas tem uma importância maior, nem a psicologia, nem a pedagogia, mas uma confluência e uma integração. Eu não vou utilizar a metáfora do casamento perfeito, porque a gente sabe que casamento perfeito não existe, mas que é um casamento bem afinado, de uma relação bastante tranquila, lá isso é. Bom, fechamos essa primeira parte e eu vou convidar vocês agora para a gente dar uma descansada, eu vou tomar uma água, respirar, vocês também. Daqui a pouco a gente volta para a segunda parte da nossa aula de hoje. Até já! Então, descansaram um pouquinho no intervalo. Agora nós vamos começar definindo os campos de estudo da psicologia da educação. Vocês lembram que no texto da professora Vera Placo, ela afirma, e eu afirmei também, que a psicologia da educação é uma área de conhecimento. Se ela é uma área de conhecimento, ela tem que ter campos de estudo. Vamos ver quais são: desenvolvimento humano, aprendizagem escolar e não escolar. Os dois primeiros campos de estudo talvez sejam os que definam mais essencialmente a psicologia da educação: o desenvolvimento humano e a aprendizagem. Vocês viram ali? Não é só a aprendizagem escolar, mas todos os tipos de aprendizagem que o homem tem. Mais campos de estudo: compreensão dos motivos, afetos e influências socioemocionais na aprendizagem, relações sociais e pedagógicas e sua importância para a aprendizagem, processos psicossociais de formação do sujeito. Vou parar aqui de novo. A gente desdobrou um pouquinho os campos em relação à aprendizagem e aqui a gente começa a falar de subjetividade. Você não pode estudar a formação do homem como sujeito esquecendo que existe o quê, minha gente? Um entorno social, tá? Então, a psicologia social, ela fica casadinha com a psicologia da educação nessa área de estudo. Vamos mais. Aprendizagem de mim mesmo e do outro enquanto pessoa, envolvimento com a aprendizagem e com o conhecimento, com o outro e com a sociedade, aprendizagem da comunicação. Aqui eu paro outra vez. Vocês observaram agora campos de estudo que já vêm. Olha só: desenvolvimento humano, aprendizagem, as relações sociais, as interações e agora os processos de comunicação, né? Me parece que é uma área de conhecimento com muitos campos, não é? Vamos ver mais um pouquinho. Compromisso com a própria formação, compromisso e solidariedade com o outro e com o humano genérico, desenvolvimento da autoestima, desenvolvimento de sentimentos de segurança para usar, para descobrir-se, para descobrir o outro. Esses últimos campos, eu acho que completam bastante bem aquilo que nós vínhamos falando. Será que para vocês agora a psicologia da educação tem um âmbito de área de conhecimento? Será que ficou bem claro agora que a gente tem campos de atuação ou campos de estudo ou áreas de investigação que a definem como área de conhecimento? E agora eu quero ouvir um texto do Jorge Mouly que trata disso. Vamos escutar um pouco mais sobre a psicologia da educação instituída como área de conhecimento. É apenas um dentre os muitos ramos da psicologia aplicada que derivam da psicologia pura e procuram isolar as suas aplicações para uma área específica. A psicologia educacional lida com aplicações de princípios, técnicas e outros recursos da psicologia aos problemas enfrentados pelo professor quando este procura dirigir o crescimento das crianças para objetivos valiosos. Jorge Mouly. Viram só?
através do texto do Jorge Muli, a gente tem clareza de uma área de estudo da psicologia da educação, uma área de conhecimento. Instrumentos, objeto, campos de ação, que nós já vimos 12 agora há pouco. Está bem construída essa relação, está bem alicerçada. E eu apontaria para vocês que existem 2 níveis de relação na psicologia da educação. Vejamos quais são. Primeiro nível, relações envolvendo questões escolares. Esse primeiro nível é aquele que aponta para as questões curriculares, questões relacionais, questões de disciplina, questões institucionais que demandam alguma interferência da psicologia da educação. Ficou claro? Mas existe um segundo nível, relações pessoais. Vejam só, não é só nas relações institucionais e nos problemas institucionalmente colocados que a psicologia da educação atua. Ela também atua nas relações pessoais, sem ter a ênfase psicoterápica, mas trabalhando com isso no nível das relações sociais. Relação pessoa a pessoa, relação pessoa a grupo. Acho que ficou claro para vocês, ok? Existem 3 modelos da relação indivíduo-sociedade na psicologia da educação. Cada um tem uma história, cada um tem um caminho, cada um tem ainda a sua representação e importância atual, embora 2 tenham ficado um pouco menos em evidência ultimamente. Eu estou convidando vocês para nós olharmos rapidamente os 3 modelos da relação indivíduo-sociedade que estão lá na psicologia da educação. Primeiro modelo, objetivista. Isso lembra vocês Skinner, isso lembra vocês modelagem de comportamento, isso lembra vocês quantificação na psicologia da educação. Isso lembra também ainda avaliações voltadas para quociente intelectual, isso ainda está presente. E é um modelo importante e que não morreu e que não acabou na psicologia da educação. Segundo modelo, subjetivista. O modelo subjetivista já nos remete a outros autores. A psicologia existencial humanista, a abordagem rogeriana da liberdade para aprender, do homem voltado para o crescimento pleno ou para o seu processo de individuação, a tal pirâmide motivacional do Maslow, em que as necessidades de autorrealização ficam lá no alto. Então, esse modelo, ele também teve e tem ainda uma influência grande na psicologia da educação. E o terceiro modelo, histórico-crítico. Este sim, esse está presente na atualidade da psicologia da educação. Chama Vygotsky, chama Piaget, chama as abordagens mais casadas e mais coerentes com esse momento da psicologia em que ela se aproximou da realidade, das classes proletárias, da mescla de pessoas que a gente tem na escola atualmente. Ela traz uma vinculação grande com o estudo relacionado a uma vertente que considera não só o indivíduo, não só a relação entre indivíduos, mas um grande cenário. Vocês sabem que cenário é esse? Constituído pela história, pela economia, pela política, pela antropologia, pelas ideologias. Essa é a terceira vertente. E eu acredito que tenha sido uma vertente muito boa para a psicologia da educação, ou seja, ela cresceu muito. Essa área de conhecimento se instituiu muito a partir desse terceiro modelo, muito mais do que a partir do objetivista ou do subjetivista. Bem, eu acho que nós podemos pensar em encerrar a nossa aula de hoje. Falamos da psicologia e da educação e dessa relação dialógica, tensa, difícil, complexa, mas rica, porque acabou desaguando na área da psicologia da educação ou psicologia educacional, uma área de conhecimento em que psicólogo e pedagogo não precisam ficar brigando, porque na realidade existem atribuições comuns e específicas que os definem no entorno da escola. O papel dos trabalhos de psicologia da educação não se limita a fornecer dados fundamentais para a educação. Por seu rigor metodológico, podem contribuir para a validação científica dos métodos pedagógicos.
Ninguém pode contestar que as questões da educação merecem um mínimo de garantia científica. O confronto dos métodos pedagógicos com os dados da pesquisa é uma fonte de reflexão epistemológica que pode permitir ao professor garantir-se contra os desvios ideológicos de que a escola às vezes é vítima. Se deve evitar o aplicacionismo, a pedagogia também deve evitar a exploração cega de métodos ou técnicas não validados pela pesquisa científica. Fulan e Muchon, 2000. Eu acho que o texto do Fulan e do Muchon fazem uma boa clausura da nossa aula de hoje. Sabe por quê? Se nós falamos tanto que a psicologia da educação é uma área de conhecimento, o que ela precisa para sobreviver? Pesquisa. E é isso que o Fulan e o Muchon colocam, né? A necessidade de um arcabouço de pesquisa que dê validade e que dê sobrevivência à psicologia da educação, para que daqui a pouco a gente não esteja com uma quarta, oitava, 12ª vertente, e sim construindo esta de uma forma mais consistente. Bem, eu encerro a aula de hoje aqui e vamos ouvir só as nossas dicas de estudo de hoje? Venham comigo. A nossa dica de hoje é um filme maravilhoso, chamado Mentes que Brilham. Quem não viu ainda, veja. É a história de um menino que é, a princípio, visto até como superdotado, porque tem uma aptidão incrível para lidar com números. Vale a pena ver com atenção a atuação da psicóloga que conduz esse processo. Prestem atenção, mas critiquem também. Vejam até que ponto ela atua de uma forma coerente e até que ponto ela se envolve demais com as emoções pelo menino, que realmente é um encanto. É um bom filme, é uma boa dica e até a próxima aula. Na aula de hoje vimos a psicologia e pedagogia, uma relação dialógica. Vimos então que essa relação, embora muito importante, não se constituiu de repente e passou por várias etapas. Analisamos as fases de aproximação entre psicologia e educação. Então, nós vimos que de um começo em que a psicologia apenas fornecia escalas e testes, etc., para a educação, há uma relação em que as duas trabalham integradamente, ou pelo menos se espera, no espaço da escola. E estudamos as 3 vertentes da psicologia e pedagogia. Vimos uma primeira em que a psicologia é hipervalorizada em relação à educação. Uma segunda em que a educação já ganha mais vantagem, mais destaque, mas que ainda não há uma integração maior. E uma terceira vertente em que, vocês devem estar lembrados, eu até falei na teoria da complexidade, falei do Edgar Morin, em que a gente busca uma integração maior e a construção da área de conhecimento da psicologia educacional ou psicologia da educação. Até a próxima aula!